Então, o fortalecimento da violência, né, por grupos guerrilheiros. Grupos guerrilheiros são pessoas que se juntavam, né, grupos armados que se juntavam para provocar o caos na sociedade, né? Assaltavam bancos, sequestravam pessoas, enfim, causavam são grupos violentos, né, que agem através da violência para trazer tumulto à sociedade e impor o seu objetivo, né? Eles usam esse método, a violência, para um objetivo maior deles. O congelamento de salários, que eu já falei anteriormente, que é terrível, né? Quando você congela salários, a economia simplesmente desaparece, né? Vários exemplos, por exemplo, imagine todo mundo ganhando o mesmo salário. Ou seja, não vai ter mais ninguém trabalhando de verdade, todo mundo ganha a mesma coisa, então vai que eu vou me esforçar se eu vou ganhar a mesma coisa que o outro. Então você acaba com a economia do país. Foi o que João Goulart fez com o Brasil, além de estatizar as empresas, ter controle sobre tudo, né? O que tinha que ser feito, como e o lucro que tinha que ser do Estado. Ou seja, as pessoas trabalham, mas não têm o lucro de volta para elas, ou seja, a propriedade privada zero. Isso é totalmente característico de governos ditatoriais, tá? O Hitler fez isso na Alemanha nazista. Ele estatizou todas as empresas da Alemanha, era tudo comandado por ele que dizia o que e como ia ser produzido, não tinha liberdade econômica. Isso acaba com a economia de qualquer país. Então esse foi aí o governo de João Goulart, certo? Seguindo, aí você vai ter aí a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que em São Paulo reuniu 500 mil pessoas e no Rio de Janeiro 1 milhão. O que acontece? Muitas pessoas dizem que o governo militar tomou o poder e foi um golpe, tá? E eu sempre digo o seguinte, não é golpe por quê? Porque assim, um golpe político, o governo ele tem que tomar o poder e sem ter apoio da população, tá? Quando o governo toma o poder sem apoio da população, não é golpe, tá? O que aconteceu na proclamação da República do Brasil é um golpe. Os militares tomaram o poder sem consultar o povo nem sabia no dia seguinte depois do dia 15 de novembro, que o Brasil tinha deixado de ser uma monarquia e tinha virado uma república. Isso o povo só veio acordar que tinha mudado o sistema político do país tempos depois, tá? Dias depois, cara. Inclusive a família real já tinha sido expulsa do Brasil. A Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que em São Paulo reuniu 500 mil pessoas, e no Rio de Janeiro 1 milhão de pessoas, lembrando que essa de 1 milhão de pessoas é no dia que os militares tomam o poder, tá? O povo vai para a rua apoiar os militares porque eles não queriam o Brasil voltado e próximo dos governos comunistas, como estava acontecendo com o governo de Jânio Quadros e de João Goulart. Então o povo foi às ruas e pediu a intervenção dos militares, lembrando que os militares eles só tomam o poder em duas situações, em caos social ou se a população pedir a intervenção dele. Ele só assume o poder nessas duas causas. Tá? Está regra, isso é lei. Os militares só assumem o poder político no país, exercendo suas funções, porque os militares hoje, que tem no governo federal, por exemplo, eles não exercem mais as suas funções, eles são reserva, eles chamam reserva. Mas nesse caso aqui, esses militares que assumiram, eles ainda estavam na ativa no exército. Mas eles assumiram porque o povo foi à rua e pediu para que eles assumissem. No dia, repetindo, né, que os militares tomaram o poder no dia 1º de abril de 64, 1 milhão de pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro apoiar o governo deles. Então, quando a gente diz que é golpe, isso é meio controverso. Como é que é golpe se o povo está apoiando? Né? Seguindo, aí tem a pergunta: por que os militares assumiram o poder? Por que dos AIs, né, os atos institucionais? E aí eu peguei uma reportagem na Veja, de um jornalista chamado Felipe Moura Brasil, que eu vou ler para vocês, que explica por que os militares assumiram o poder. Ele fala o seguinte, o jornalista: Dilma condenou as explosões na maratona de Boston como um ato insano de violência. Mas não foi assim que ela começou na carreira? Ou não terá sido um ato insano de violência aquele que matou o soldado Mário Cosel Filho, de 18 anos, em julho de 68? Foi o seu grupo, a Vanguarda Popular Revolucionária, que acelerou um carro-bomba com 20 quilos de dinamite para dentro de um quartel-general em São Paulo, despedaçando o corpo do rapaz e ferindo mais 6 militares.
Mário foi apenas o primeiro dos 8 assassinados pela vanguarda popular revolucionária nos tempos de Dilma. E ainda haveria ainda mais 5 ocasionados por eles. 3 pelo Colina e outros 2 grupos que ela integrou também. Em total sanidade, quando lutava pela implantação de uma ditadura comunista no Brasil, com instruções e armas vindas do exemplar regime de Fidel Castro em Cuba. Quando ele se refere a Dilma, é que a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, ela fez parte de um desses grupos guerrilheiros que queriam instituir, como ele fala aí, uma ditadura comunista no Brasil, a moldes do que estava tendo lá em Cuba, e que era apoiado por Fidel Castro. Inclusive, muitos iam para Cuba receber treinamento lá para agir aqui no Brasil, os grupos guerrilheiros. E aí o jornalista faz essa crítica sobre a presidente que participou desses grupos que queriam, eram grupos guerrilheiros que agiam com violência para instaurar um governo aos moldes lá do cubano, que era aos moldes do soviético, Seguindo, vamos lá. E aí os atos institucionais, que eu esqueci de falar. O Brasil viveu atos institucionais que foi aquele momento em que o governo militar ele toma medidas para segurar e para acabar com esses grupos guerrilheiros, porque já estava uma coisa assim que não tinha mais limite, a violência já estava extrapolando os limites. O povo foi às ruas por isso, para pedir que os militares assumissem o poder para resolver esse problema e outros que tinha na época. E aí, o ato institucional número 5, que é o mais severo de todos, que quando o governo acaba com o Congresso, o Brasil acaba com o Congresso, os militares, não dissolve o Congresso, retira o mandato dos deputados, dos senadores, e só eles é que mandavam no país. E é importante falar o seguinte, muitas vezes algumas pessoas falam assim, teve ditadura pelos militares, não teve. Teve. A partir do momento que os militares, só eles comandavam a política do Brasil, não tinha a participação do povo nas eleições para eleger outros cargos, como deputados, senadores, enfim. Então é um tipo de censura que vira sim uma ditadura. Tá? A diferença é que essa ditadura ela tinha o apoio da população. Tá? Então, durante um tempo, depois a população vai se voltar contra isso. Inclusive foi um dos grandes problemas militares. Eles prometeram, quando assumiram, ficar um período até acabar com o caos que tinha no Brasil e depois eles iam devolver o Brasil para a democracia. O problema foi que eles se acostumaram, o poder corrompeu, enfim, e eles ficaram aí 20 e tantos anos no poder. Esse daqui é o Eduardo Jorge, que é um político do Partido Verde, não sei qual se ele ainda está, enfim. E aí ele deu uma declaração na revista Veja, que está no próximo slide, onde ele fala o seguinte, abre aspas para ele: hoje eu continuo sendo socialista, ou seja, ele continua defendendo o governo comunista dos modos lá do cubano, enfim. Portanto, sou de esquerda, sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial. Mais ou menos, um cara socialista e democracia não bate, É só você ver, estudar o que foi feito lá na União Soviética, em Cuba, o que é feito até hoje, você vai ver que não tem nada a ver com democracia. Nessa parte eu não consigo entender ele. E aí ele continua. Coisa que nós, na época da esquerda leninista, nós não considerávamos. Nós éramos pela ditadura do proletariado, nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura do povo. Tá? Isso aí é preciso dizer a verdade, e às vezes eu ouço meias verdades. Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam que não existia no campo da esquerda, no caso dele, coisa igual e até pior em vários aspectos, que é outra coisa que a gente precisa entender. Os militares combateram sim com muita violência esses grupos guerrilheiros, do qual ele fazia parte, que ele fala aqui, o leninista, que é um tipo de grupo guerrilheiro bem violento, mas eles também agiam com muita violência. Então não tem santo nem mocinho aí nessa história. São pessoas que estavam ali defendendo seus interesses. O povo, que estava, os militares defendendo o Brasil de uma ditadura comunista, e os grupos guerrilheiros que queriam instalar um governo comunista parecido com o de Cuba. Então não tinha muito esse negócio, um é santo e o outro é vilão. Tinha pessoas ali lutando por ideais. Tá? A diferença é que o povo brasileiro estava com os militares querendo um governo
ligado mais ao que era os Estados Unidos, o governo democrático, economia aberta, tá? Capitalista, enfim. Vamos lá, seguindo. Aí tem esse outro cidadão aí, que é o Fernando Gabeira, um jornalista. Na época ele era um guerrilheiro também, tá? Hoje ele se diz que se reformou, enfim, que se arrepende de tudo que ele fez, mas enfim, ele foi sim um guerrilheiro, participava de um grupo guerrilheiro, inclusive participou de um sequestro, né? O grupo dele sequestrou um embaixador americano aqui na década de 60, em troca de liberdade de parceiros dele que tinha sido preso pelos militares. Vamos lá. Ele fala o seguinte: todos esses guerrilheiros dizem que estavam lutando pela democracia, palavras de Fernando Gabeira. Mas se você examinar o programa que tínhamos naquele momento, queríamos uma ditadura do proletariado. Então aí o Fernando Gabeira, que era da época um guerrilheiro, falando que não tinha nada de democracia, eles não queriam nada de democracia, o negócio deles era uma ditadura. A diferença é que seria uma ditadura representando o povo. Tá? Vamos lá. Outro fragmento de notícia que eu peguei é de um jornalista, Franklin Martins, que foi durante muito tempo um dos mais importantes dentro da Rede Globo, né? Era repórter, um dos principais da Globo, e ele fala o seguinte, que o jornalista Franklin Martins, o jornal Extra fala, né, foi um líder estudantil na época da ditadura e depois foi guerrilheiro. Ele militou no grupo comunista MR8 e participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. A ação forçou o governo a libertar 15 presos políticos, entre eles José Dirceu. Então eles, né, como eu falei, o governo militar prendia pessoas, parceiros deles, e eles, em compensação, sequestravam pessoas que tivessem importância no país, sequestravam e, em troca, só libertavam o seu prisioneiro se fossem libertados os seus parceiros que estavam presos pelo governo militar. Então era um jogo bem intenso e bem violento entre militares e os comunistas. Né? E aí depois tem dizendo, o jornal, falando o seguinte: por ter participado do sequestro, até hoje o Franklin Martins, né, que foi jornalista da Globo, ele é impedido de entrar nos Estados Unidos. Situação que também o deputado Fernando Gabeira, que participou desse sequestro, esses dois são proibidos de entrar nos Estados Unidos. E o Franklin Martins foi durante muito tempo secretário de comunicação, fala aqui na reportagem, no governo do presidente Lula, ele era secretário, mas quando o Lula ia para os Estados Unidos, ele não podia ir, porque se ele chegar, pisasse lá, ele era preso por conta desse ato dele, né, de sequestro. E aí está ele, né? Ele como foi preso pelos militares no final da década de 68, e ele, mais atualmente, né, na época que o Fidel estava vivo, ele com uma foto aí do lado do Fidel mostrando aí que realmente de democracia não tinha nada, né? O Fidel instalou uma ditadura que está até hoje lá em Cuba, e o Franklin Martins está aí do lado com a foto com o Fidel, então mostra que sim, não existia busca por democracia, existia uma outra ideia. Aí tem na Gazeta do Povo outro fragmento também que fala sobre outro personagem também bem importante desse período, que é o Carlos Marighella, né? A Aliança Libertadora.